Nesse vídeo eu vou te contar sobre Sargento Getúlio e o poema para os homens do nosso tempo. Oi gente linda, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. E vamos começar com o Sargento Getúlio. Seu autor se chama João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro, e ele foi um escritor que teve algumas de suas obras adaptadas para a televisão e para o cinema. Sargento Getúlio é um romance que foi lançado em 1971. Trata-se de uma obra regionalista, que tem como tema o banditismo do sertão e usa uma linguagem coloquial, repleta de regionalismo, com alguns termos sendo criação do próprio autor. Na obra há o emprego de redundâncias, neologismo e regionalismo e frases incompletas e retorcidas que buscam reproduzir a linguagem oral. Assim, apesar do enredo da obra ser simples, é uma leitura sutil e complexa. A narrativa está centrada em um monólogo quebrado pela Polícia Militar de Sergipe e pelo Getúlio Santos Bezerra. Ele recebera como última tarefa antes de sua aposentadoria a ordem de prender um adversário de um político e levá-lo de Paulo Afonso a Aracaju. Getúlio trata a execução dessa tarefa como questão de honra pessoal, persistindo nela até o final, independente das dificuldades que ele encontra pelo caminho. O leitor fica sabendo que o Sargento Getúlio veio de origem pobre, que ele trabalhava como engraxate e feirante e que ele tinha assassinado a mulher que tinha traído ele. E que ele tinha buscado a proteção de um político chamado Acrísio Nunes. Ambientado no Nordeste dos anos 50, Sargento Getúlio narra a história de Getúlio Santos Bezerra, homem de confiança de um poderoso coronel do Sergipe, que precisa levar um preso de Paulo Afonso para Aracaju, basicamente. No meio do trajeto, há uma reviravolta política e o Getúlio não deve mais prosseguir com a missão. Desconfiado e determinado a cumprir com sua tarefa, independente de tudo ou qualquer coisa, o sargento prossegue com a missão. Já dando spoiler do final, o romance acaba abruptamente com a morte do personagem título, no caso, o Sargento Getúlio. Sargento Getúlio é nada mais nada menos do que um dos romances mais importantes da literatura do século XX. É baseado em fatos de Manuel Ribeiro, chefe da Polícia Militar de Sergipe, que contava essas histórias para adivinha quem? João Ubaldo na sua infância, no caso, o autor dessa história. A história original é a seguinte: quando João era criança, houve um sargento chamado Cavalcante que foi baleado num atentado em Paulo Afonso e foi trago com vida pelo pai do João Ubaldo até Aracaju. Nesse belo romance de João Ribeiro, nós acompanhamos a criação de uma consciência individual em um homem que foi sempre um mero pau-mandado. A questão é que o Sargento Getúlio era um homem assim que você mandava e ele fazia e era isso. Mas nessa história, eles mandam ele fazer essa tarefa e mesmo eles pedindo para depois ele não fazer, para ele deixar de fazer, ele persiste. Encontra a morte. Mas ele persiste, entendeu? Ele cria uma consciência individual. É este o ponto de partida da obra que ganhou a adaptação para o cinema em 1983, que teve como diretor Hermano Pena e como ator principal Lima Duarte. E agora bora para a segunda obra, Poema aos Homens do Nosso Tempo. Sua autora se chama Hilda Almeida Prado Hilst, mais conhecida como Hilda Hilst, e ela foi uma poeta, cronista, dramaturga brasileira. Seu trabalho aborda temas como misticismo, insanidade, erotismo, libertação sexual feminina, fluxo de consciência e realidade fraturada. Fez parte da geração de 45, que buscava basicamente a reabilitação de todas as regras que o pessoal de 22 tinha abandonado. Sua poesia é moderna e contemporânea. Poema aos Homens do Nosso Tempo faz parte do livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, publicado em 1977, sendo seu contexto histórico a ditadura militar. Este poema fala tanto dos homens do tempo de Hilda quanto do nosso tempo, no qual a arte assume um lugar de resistência. Bom, no livro há vários poemas e nós vamos focar aqui no Cântico 2. Eu vou fazer 2 observações sobre ele, porque a pessoa não é especialista, e depois eu vou dar uns recadinhos para quem está estudando para o PAS, que são links que eu acho que vocês vão gostar, porque eu amei descobrir que eles existem, entendeu? Para facilitar a nossa vida. Bora lá! Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem propor que viagem. Reis, ministros e todos vós, políticos, que palavra além de ouro e treva fique em vossos ouvidos. Além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro e os nossos ossos,
e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre os vossos dentes. Os versos são interrogativos, eles expressam revolta e uma descrença. E o logro, no verso 10, significa bular, enganar, nessa vibe. E agora bora para os mapas mentais. Primeiro começar com Sargento Gertúlio. Trata-se de uma obra regionalista. Seu autor se chama João Ubaldo Ribeiro. Basicamente, a história é que Getúlio recebe como última tarefa, antes da sua aposentadoria, a ordem de prender um adversário de um importante chefe político e simplesmente levá-lo de Paulo Afonso para Aracaju. Nesse belo romance, João Ribeiro acompanha o nascimento da consciência individual em um homem que sempre fora um pau-mandado, mero cumpridor de deveres de um sistema em que prevalece a justiça dos mais fortes, cujas leis nem sempre são claras. Tem como tema banditismo no sertão e uma linguagem coloquial e repleta de regionalismo, com palavras que o próprio autor criou, para chegar o mais perto possível da nossa linguagem oral. Agora vamos para o poema Os Homens do Nosso Tempo. Sua autora se chama Hilda Hilst, e focando na autora, seu trabalho aborda temas como misticismo, insanidade, erotismo, libertação sexual feminina, fluxo de consciência e realidade fraturada. Ainda na autora, ela fez parte da geração de 45, a terceira geração do modernismo, que busca a reabilitação de regras mais rígidas para a composição de versos em reação do prosaico e o supérfluo. Agora, focando na história, fala tanto dos homens do tempo de Hilda quanto do nosso tempo. Faz parte do livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, publicado em 1974, e o contexto dessa época é a ditadura militar. Se esses mapas mentais não ficaram claros para você, acesse meu Insta que lá eu coloco bonitinho parte por parte. Sobre os links que eu vou deixar aqui na descrição, são para provas anteriores do PAS 3, que tem o gabarito, então você pode olhar lá o PDF, depois você pode corrigir no gabarito. E também tem o conteúdo que cai, tipo assim, nesse site tem todas as matérias que vão cair na prova, tipo matéria do terceiro ano, matéria do segundo, matéria do primeiro, tipo assim, o nome, tipo Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, para você saber o que você precisa estudar para fazer essa prova. Eu espero que vocês aproveitem e gostem disso. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, tem vídeo toda quarta-feira. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like para chegar a mais pessoas que gostem e precisem desse conteúdo. Um beijo e até a próxima. Tchau!